Bom dia, gente. Como eu falei que nós faríamos, eu vou agora falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre a ascensão do nazifascismo, que se relaciona diretamente com esse período chamado de período entre guerras. Portanto, aqueles períodos que acabam sendo caracterizados como consequências da Primeira Guerra e como causas da Segunda Guerra Mundial. No último vídeo eu havia falado para vocês sobre a crise de 1929 e eu falei que a crise de 1929 ela vai acabar tendo como um dos seus impactos a ascensão do nazifascismo, justamente porque, como eu já havia conversado com vocês, ela é uma crise do liberalismo. Então, ela coloca em xeque os preceitos liberais, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que em 1917 havia ocorrido a Revolução Russa, que é a Revolução Comunista, uma revolução proletária, como vocês já viram nas aulas anteriores. E justamente por isso, por causa dessa desconfiança do liberalismo e da desconfiança do comunismo, do medo do comunismo, né? É que as classes médias na Europa, principalmente em países que haviam sofrido muito com a Primeira Guerra, como a Alemanha e Itália, acabam aderindo a essa nova opção político-ideológica chamada de nazifascismo, que veio como uma resposta a essa bipolarização ideológica entre liberalismo e entre comunismo, típicas desse período em que houve a crise de 1929 e em que houve, alguns anos antes, a Revolução Russa, que é uma revolução comunista. E aí nos slides, então, eu coloco para vocês em que contexto se deu a ascensão do nazifascismo. Como vocês já sabem, portanto, nesse período entre guerras, no qual a Alemanha, principalmente, havia sofrido muito com o Tratado de Versalhes, já que o Tratado de Versalhes ele culpa a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha ela sofre não só uma crise econômica, mas uma crise moral, uma crise um despertar de um sentimento de revanche contra aqueles países que a haviam colocado nessa situação em razão da assinatura do Tratado de Versalhes. Então é importante a gente perceber que o Tratado de Versalhes, uma vez que ele culpabiliza a Alemanha e uma vez que ele estabelece altas indenizações para a Alemanha, que ele estabelece a devolução de áreas coloniais, que ele estabelece que a Alemanha teria que ter uma restrição nas forças armadas, isso, além de provocar crise econômica, vai provocar também um sentimento de revanche dos alemães contra a França e contra a Inglaterra, principalmente, o que acaba sendo um berço fértil para a propagação de ideias extremistas que vem resgatar o orgulho nacional, que vem resgatar justamente essa ideia do nacionalismo, da grandeza da nação alemã, como foi o caso do nazismo especificamente na Alemanha. Bom, além disso, como eu disse para vocês, como contexto, a gente vai ter a expansão das ideias socialistas, principalmente após a Revolução Russa, e com a expansão das ideias socialistas, a gente vai ter sempre o medo, principalmente dos empresários e das classes médias, de que novas revoluções de caráter comunista podem acontecer no mundo, mas ao mesmo tempo, nós temos desconfiança do liberalismo em razão da crise de 1929. Então, o nazifascismo ele surge aí justamente como uma resposta a esses medos da sociedade, principalmente da sociedade europeia naquele momento. O medo das revoluções comunistas, que se desenvolvem principalmente em períodos de crise econômica, como era o que estava acontecendo pós-crise de 1929, mas ao mesmo tempo medo também dos ideais liberais, já que a Europa estava experimentando uma crise justamente advinda das consequências desse excessivo liberalismo praticado pelos Estados Unidos. Pois muito bem, gente. Visto isso, só gostaria de lembrar algumas das principais características do nazifascismo. E quando eu falo em nazifascismo, eu não estou falando especificamente da Alemanha, mas eu estou falando ali daquele contexto principal de desenvolvimento das ideologias que aconteceram tanto na Alemanha quanto na Itália. Bom, características principais: nacionalismo, como eu disse para vocês, é a exaltação do nacional, a exaltação da questão, por exemplo, que aconteceu muito na Alemanha, da raça ariana, da força dos
alemães e dos arianos e da grandeza da nação. E o nacionalismo, portanto, ele foi muito explorado pelos políticos nazistas, em especial pelo Hitler, nesse contexto de tentar resgatar a moral do povo alemão, que havia estado completamente no esgoto, principalmente após a derrota da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes. Bom, uma outra característica do nazifascismo é o totalitarismo. E prestem atenção, o totalitarismo se opõe ao liberalismo, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente quando a gente fala assim, o liberalismo ele diz respeito à questão econômica, mas ele se relaciona também, de alguma forma, à formação de democracias, etc. Bom, o totalitarismo, ele tem um caráter, sim, de ditadura. Ele quer concentrar os poderes nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E quando eu falo em poderes, a gente está falando em todos os três principais poderes típicos de uma sociedade: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Com isso, eu não estou querendo dizer que uma pessoa só é que é juiz, uma pessoa só é que é aquele que governa. O que eu quero dizer é que, apesar de poder haver separação, de alguma maneira, desses poderes, quem controla todos esses poderes é um grupo de pessoas ou é apenas uma liderança. É isso que é o totalitarismo. E aí vocês vão me perguntar: professora, então quer dizer que a União Soviética, ela também era um Estado totalitário? Era, sem dúvida nenhuma. A União Soviética também plantou uma ditadura com uma questão ideológica completamente diferente do nazifascismo, mas, sem dúvida nenhuma, a União Soviética era um Estado totalitário. Isso quer dizer, então, que o nazifascismo é uma doutrina de esquerda? De maneira alguma, porque a única característica semelhante entre nazistas e entre comunistas é a questão do totalitarismo. O restante a gente vai ver que eles se diferem, e se diferem de forma categórica em vários dos seus principais elementos. Bom, na verdade eu falei a única, não é, porque existe a questão aí do militarismo, que muitas vezes também vai ser utilizado nos estados comunistas, mas o que eu quero que vocês percebam é que, em termos econômicos, por exemplo, nazifascismo e comunismo não tem nenhuma relação. O nazifascismo, ele acredita na figura do Estado? Sim, ele acredita na figura do Estado, mas ele acredita também no desenvolvimento da propriedade privada, no desenvolvimento da indústria nacional, que foi o que foi feito pelo Hitler durante o período em que ele governou a Alemanha. Ao contrário, quando a gente está falando de um Estado comunista, a gente fala de um Estado que quer totalmente o controle da propriedade, que não acredita na propriedade privada. É um Estado que tem como um dos seus pilares a distribuição de renda, que tem como um dos seus pilares a igualdade de fato, não só a igualdade jurídica, né? Na verdade, a igualdade jurídica, ela não é nem um dos elementos principais quando a gente fala em comunismo, mas a igualdade de fato, a igualdade econômica, essa sim é uma das grandes questões desenvolvidas ou pretendidas pelos governos comunistas. E aqui, gente, eu não estou querendo fazer um julgamento se isso deu certo ou se deu errado. O que eu estou falando é, teoricamente, o que caracteriza o nazifascismo e quais são as suas características que se distinguem e se assemelham ao Estado comunista. Pois muito bem. Muito claro, o totalitarismo é característica dos nazifascistas e dos comunistas? É. Ambos pretendem a instauração de governos fortes, de ditaduras, governos totalitários. Isso quer dizer que ideologicamente eles sejam iguais? De maneira alguma. Isso quer dizer que nós possamos chamar os nazistas de esquerdistas? De maneira alguma. Porque no nosso linguajar pós-Revolução Francesa, ser esquerdista é quem, de alguma forma, questiona a propriedade privada, é quem quer distribuir renda, e os nazistas, de maneira alguma, faziam isso. Os nazistas incentivavam a produção industrial, porém, eles eram nacionalistas. Eles incentivavam a produção no Estado da Alemanha. Eles deram muitos incentivos à indústria, e isso se contradiz completamente ao comunismo, que não tem como uma das suas características a aceitação da propriedade privada. Deu para entender? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, vocês me perguntem, por favor, nos grupos, que eu vou tirando as dúvidas que vocês tiverem. Bom, além de tudo, a gente vai ter como característica do nazifascismo o expansionismo. O
O Estado nazista, ele tem como uma das suas pretensões a conquista de territórios para o fortalecimento da Alemanha, principalmente, como foi o caso que eu mencionei agora, a Alemanha. E como consequência de um Estado expansionista, a gente vai ter também como característica um Estado que valoriza a formação da militarização. E isso é muito interessante, que vocês podem falar, ué, professora, mas como é que houve o surgimento, a ascensão do nazifascismo num pós-tratado de Versalhes, em que a Alemanha foi impedida de ter um grande exército? A gente vai ver isso nas aulas que vêm, quando eu vou trabalhar a Segunda Guerra Mundial com vocês, mas isso aconteceu na Alemanha por negligência das nações que faziam parte da Liga das Nações, principalmente de Inglaterra e de França, que acreditavam que a ascensão do nazifascismo, que o Hitler ia se voltar contra o comunismo da União Soviética. Então, literalmente, Inglaterra e França fecharam os olhos para que houvesse uma remilitarização da Alemanha nesse contexto de ascensão do nazifascismo. Então, uma das características principais do nazifascismo é o expansionismo e o militarismo, como eu coloco aí nos slides para vocês. Além disso, a gente vai ter a questão do racismo, principalmente naquele contexto da Alemanha, o antissemitismo, que é o ódio aos judeus. Isso não quer dizer que os judeus foram os únicos grupos que foram perseguidos na Alemanha, mas eles, em algum momento, pela doutrina nazifascista, foram considerados os grandes culpados pela ruína da Alemanha, os grandes usurpadores das riquezas dos arianos legítimos, e nesse contexto acabaram servindo como bode expiatório para os ideais nazifascistas, que acabaram tendo como grande consequência o extermínio de milhões e milhões de judeus, como nós vamos ver nas próximas aulas em que eu tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. A última característica do nazifascismo que eu gostaria de comentar com vocês, que vocês vão ver inclusive aqui no Brasil, é a questão do corporativismo, que é a intervenção do Estado na relação entre patrão e empregado. Então, o Estado, ele passa a se caracterizar como um mediador nas relações entre patrão e empregado. E isso vai ser muito típico de governos, por exemplo, como o governo do Mussolini na Itália, mas aqui no Brasil também, principalmente após 1937, quando a gente vai ter a instauração do Estado Novo, que é a fase da ditadura do Getúlio Vargas, a gente vai ter um Estado extremamente corporativista. O Getúlio, ele vai intervir nas relações de patrão-empregado. Isso quer dizer que ele vai tirar direitos dos trabalhadores? Não necessariamente. Ele pode conceder uma série de direitos trabalhistas, como vocês vão ver, mas ao mesmo tempo ele controla esse trabalhador. O Estado passa a ter a função de controlar justamente para evitar choques, para evitar essa luta de classes entre trabalhador e empregado. E os estados nazifascistas, como eu falei para vocês, se caracterizam também por essa questão do corporativismo. Bom, logo depois eu coloco para vocês, não vou me estender muito nisso, um estudo de casos. A única coisa que eu gostaria que vocês se atinassem, e que eu considero muito importante, é que muitos pensam que o Hitler, ele ingressou no poder da Alemanha através de um golpe de Estado puro e simples, e não foi assim. O Hitler, ele participou de eleições, o partido nazista, ele começa a ganhar um grande destaque na Alemanha, nesse contexto de oposição entre o liberalismo e o comunismo, né? Principalmente entre os setores, entre as camadas médias e as camadas industriais, que não viam outra alternativa senão o nazifascismo e passaram, portanto, a apoiar esse tipo de ideologia através desse partido. E o partido nazista, então, ele consegue conquistar um grande número de deputados no Congresso alemão, embora não tenha elegido o presidente da República. Mas justamente por ter crescido tanto e por ter tido essa força tão grande, o Hitler foi convidado a ser primeiro-ministro do presidente Hindenburg. E quando o presidente Hindenburg morre, aí sim o Hitler se autonomeia o Führer e nós vamos ter o início do processo de ditadura da Alemanha a partir da figura do Hitler. Mas eu quero muito reforçar para vocês que o Hitler, ele não chega ao poder inicialmente através de um golpe de Estado. Ele já assume a figura de primeiro-ministro, que é uma figura importantíssima, como chefe de governo, como grande auxiliar do governo, e isso ocorre justamente porque a população alemã vota e fortalece o partido nazista, principalmente nas eleições para o legislativo.
tá bom, gente? E eu gostaria de conversar isso com vocês justamente para a gente pensar como há o fortalecimento de partidos extremistas e que isso nem sempre acontece através de ditaduras ou de revoluções. Isso acontece através, sem dúvida nenhuma, da eleição e do fortalecimento de determinados grupos, de determinados partidos ideologicamente radicais. Tá bom? Os outros estudos de caso eu gostaria que vocês dessem uma lidinha, tanto no livro quanto aqui nos slides. E eu fico à disposição para a gente tirar dúvidas. Façam todas as atividades e me entreguem no prazo, por favor, tá bom? Um abraço para todos vocês.